Você já observou um leão caminhando? Ele não corre para provar que é o rei da selva. Ele caminha, calmo, firme, imperturbável, como se o caos ao redor fosse apenas vento soprando por entre árvores. Ele não se apressa, porque sabe quem é. E é isso que o torna indomável. Agora pare por um instante e olhe para a sua vida. Quantas vezes você permitiu que vozes pequenas te tirassem do eixo? Quantas vezes uma crítica boba, uma rejeição trivial, uma tempestade emocional passageira arruinou o seu dia, a sua confiança, a sua presença? Como se o mundo tivesse apertado um botão invisível e você simplesmente se dobrasse. Não é o que acontece com você que define quem você é. É o que você faz com isso. E existe uma postura que muda tudo. Aprender a agir como se nada o incomodasse. Isso não é frieza, não é apatia, é maestria emocional, é maturidade espiritual, é domínio absoluto sobre a única coisa que você controla, você mesmo. Essa é a diferença entre os que reagem e os que comandam, entre os que são levados pela corrente e os que se tornam o próprio rio. Thomas Edison, antes de criar a lâmpada, colecionou mais de 1000 falhas. A maioria das pessoas desmorona com uma crítica. Ele falhou 1000 vezes, mas jamais deixou que a dúvida dos outros, ou a sua própria, o consumisse. Porque ele não estava tentando impressionar. Ele estava comprometido com uma visão. E quem tem visão não negocia sua paz com a opinião dos cegos. Aprender a agir como se nada te incomodasse é um ato de guerra contra os impulsos destrutivos que nos fizeram reféns da reatividade. Vivemos em uma era onde cada comentário vira uma ferida, onde cada olhar torto vira julgamento, onde cada desafio vira drama. Mas isso é escravidão emocional disfarçada de sensibilidade. Você quer ser respeitado, quer ser seguido, quer ser ouvido? Então domine sua reação. Quando você age como se nada te incomodasse, você envia uma mensagem silenciosa e poderosa ao mundo. Eu sou inteiro, eu sou firme, eu não sou movido por ruídos. Abraham Lincoln liderou uma nação dividida por dentro e atacada por fora. Sofreu perdas familiares, foi traído politicamente. Teve inimigos tentando destruí-lo todos os dias, mas ele andava com a cabeça erguida, a fala calma e o coração alinhado com um ideal. Ele não ignorava a dor, ele apenas não a deixava dirigir o carro, porque ele sabia, o seu propósito era maior do que o seu desconforto. E aqui está a verdade crua: o mundo não vai parar para cuidar das suas feridas. A vida não vai te pedir desculpas pelas pedras no caminho. E ninguém vai carregar a sua bagagem emocional por muito tempo. Ou você aprende a andar com elas nos ombros como um guerreiro, ou ficará para trás. Mas entenda, agir como se nada te incomodasse não é mascarar a dor. É elevar a sua mente a um lugar onde a dor não tem poder de decisão. É transformar cada crítica em cinza, cada rejeição em combustível, cada obstáculo em plataforma. É por isso que Dale Carnegie dizia: ninguém chuta cachorro morto. Quando você está incomodando, crescendo, aparecendo, ousando, o barulho aumenta, mas o barulho nunca derruba um edifício com base sólida. Você precisa construir a sua base onde ninguém vê, no silêncio da sua convicção, no aço da sua disciplina, na clareza do seu propósito. O problema não é o que dizem, é o quanto você acredita. O problema não é a pressão, é o quanto você resiste. O problema não é o erro, é o quanto você o transforma em lição ou em prisão. Tudo, absolutamente tudo, depende da sua postura diante do caos. E aqui está um princípio imortal, resgatado e reinventado. Postura é mais poderosa que palavras. Você não precisa responder a tudo. Você precisa suportar tudo com elegância. Isso é influência. Isso é liderança. Isso é poder. Imagine um navio cruzando o oceano. Ele suporta tempestades, ondas gigantes, trovões e ventos cortantes. Mas ele só afunda quando a água de fora entra. A sua mente é esse navio.
O mundo pode estar desmoronando lá fora, mas se você não deixar que entre, se você mantiver sua integridade emocional intacta, você continua navegando. Walt Disney foi ridicularizado, chamado de sonhador tolo, demitido por falta de criatividade. E mesmo assim, ele não explodiu. Ele não se justificou aos gritos. Ele construiu um império, porque quem está ocupado construindo não tem tempo para responder provocação de quem só sabe destruir. Agir como se nada te incomodasse é mais do que uma atitude. É uma filosofia, uma decisão diária de viver acima da mediocridade emocional. E isso exige treino, disciplina, repetição, porque o mundo vai testar você dia após dia. Pessoas vão provocar, situações vão desafiar. E cada vez que você reage com frieza emocional, cada vez que você responde com serenidade, você se fortalece. Mas quando você explode, quando você cai, quando você se ofende por tudo, você entrega seu poder, você se torna marionete. E a vida não foi feita para os manipuláveis, foi feita para os dominantes de si. Carnegie nos ensinava a entender o outro, a ouvir, a se colocar no lugar do próximo. Mas antes de tudo isso, ele sabia de uma coisa que muitos ignoram. Você não pode influenciar ninguém se você não souber influenciar a si mesmo. Você não pode conectar-se com os outros se não sabe como se manter inteiro quando a crítica vem, quando a frustração chega, quando a dúvida grita. A verdadeira influência começa no silêncio, na forma como você lida com seus pensamentos quando ninguém está vendo, no tipo de diálogo que você sustenta com a sua alma enquanto o mundo lá fora te provoca. Se você não sabe silenciar o caos dentro de si, você será sempre um prisioneiro, mesmo com 1000 seguidores, 1000 amigos, 1000 conquistas. Henry Ford dizia que os obstáculos são aquelas coisas terríveis que você vê quando tira os olhos do seu objetivo. Mas por que tiramos os olhos? Porque nos distraímos com o que não importa. Porque deixamos que pequenas dores cresçam dentro de nós como monstros. Porque damos importância demais ao que não constrói. Agir como se nada te incomodasse é, na verdade, manter os olhos fixos no que importa. Essa é a essência de um espírito inabalável. Não é que ele não sente, é que ele não para, não se abala, não negocia sua missão por causa de uma tempestade emocional momentânea. Ele entende que tudo passa, menos o propósito, e isso muda tudo. Você pode treinar o corpo, alimentar a mente, desenvolver habilidades, mas se não dominar suas emoções, continuará vulnerável, porque o maior inimigo da sua paz não está fora, está dentro, e a chave para vencê-lo é essa: haja como se nada te incomodasse, até que de fato nada te incomode mais. Isso não é arrogância, é elevação, é autocontrole, é sabedoria. É o estágio mais alto da maturidade emocional. É o que separa os grandes dos comuns, os construtores dos destrutivos, os mestres dos reativos. E se você quer vencer nesse mundo, vencer de verdade, não com máscaras, não com aplausos temporários, então você vai precisar desse poder. O poder de ser inabalável, o poder de sorrir no meio da crítica, o poder de caminhar com firmeza quando tudo desmorona. O poder de continuar sem perder sua paz, sua luz, sua missão. A vida vai continuar te testando. As pessoas vão continuar tentando te tirar do eixo. Mas quanto mais você resistir com calma, quanto mais você responder com visão, quanto mais você agir com elegância diante do caos, mais o mundo começará a te ouvir. E mais você começará a se tornar aquilo que nasceu para ser, alguém que transforma o ambiente e não é moldado por ele. Você está pronto para isso? Porque a próxima parte da jornada é ainda mais profunda. Você começa a se tornar perigoso para a mediocridade no exato momento em que percebe que nem toda batalha merece resposta, que nem toda provocação merece reação, que o seu silêncio muitas vezes é a resposta mais poderosa que existe. Você quer vencer? Então você precisa ser seletivo com a sua energia.
porque toda vez que você responde àquilo que não merece sua atenção, você está desviando energia daquilo que realmente merece a sua grandeza. Essa é a arte dos que dominam o jogo invisível, o jogo do controle interno. A maioria das pessoas está em guerra consigo mesma. Elas não têm paz porque não têm foco. São viciadas em aprovação, escravas da validação alheia, incapazes de suportar a ideia de não agradar a todos. Mas escute com atenção: agradar a todos é o caminho mais rápido para atrair a si mesmo. Agir como se nada te incomodasse não é sobre se afastar das pessoas, é sobre se aproximar de você. É sobre realinhar sua bússola interna. É sobre escolher qual voz você ouve, a da dúvida ou a da decisão, a do medo ou a da missão. Há uma diferença brutal entre viver tentando evitar críticas e viver com uma missão clara. O primeiro é um prisioneiro. O segundo é imparável. Porque quem vive com propósito não negocia sua paz com as opiniões alheias. Martin Luther King marchou contra sistemas inteiros. Foi preso, ameaçado, odiado, mas ele não se rebaixava ao nível dos seus opositores. Ele não perdia sua postura, porque ele compreendia que integridade sem força é ingenuidade, mas força sem integridade é brutalidade. E ele escolheu ser poderoso com propósito. Porque quando você se mantém firme, mesmo quando o mundo tenta te quebrar, você se torna maior do que qualquer força contra você. E aqui está uma verdade que ninguém quer ouvir. A maior parte das coisas que te incomodam não importam, não mudarão sua história, não afetarão sua missão, não têm impacto real, a não ser aquele que você permite que tenham. Você transforma grãos de areia em muralhas, porque alimenta a sua mente com dúvidas em vez de com direção. O que você precisa é de clareza. Clareza de quem você é, clareza de onde você está indo, clareza do que você aceita e do que você recusa. Porque clareza mata distração, clareza destrói ruído, clareza constrói uma mentalidade antifrágil. Você já viu um mestre de artes marciais diante de um provocador? Ele não reage com violência impulsiva. Ele permanece parado, respirando, estável. Porque ele sabe que o desequilíbrio do outro não precisa se tornar o seu. Ele treina para ser senhor do momento, não servo das circunstâncias. E é exatamente isso que falta ao mundo hoje. Senhores de si. Estamos cheios de gente brilhante que nunca brilha, porque são emocionalmente voláteis. Um comentário ruim e eles desistem. Um erro e eles se enterram. Uma crítica e eles se retraem. Isso é inaceitável para quem deseja grandeza. Você quer mudar sua vida? Mude o que te afeta, mude o que te tira do eixo, mude o que te tira da rota, mude sua reação e você muda sua realidade. Dale Carnegie nos ensinava que o único meio de vencer uma discussão é evitando-a. Mas para evitar uma discussão, você precisa de uma força interior que não depende de estar certo. Você precisa estar em paz com o fato de que você não precisa provar nada para ninguém. A sua verdade é vivida, não explicada. E quando você vive sua verdade com convicção, o mundo sente. E o respeito vem. Aqueles que mais incomodam o mundo são os que se recusam a ser abalados, porque pessoas inabaláveis revelam a fraqueza de quem vive por aprovação. Elas irritam, elas confrontam, elas incomodam, não por arrogância, mas por solidez, por estarem onde os outros ainda não chegaram, no centro de si mesmos. Isso só é possível quando você começa a construir o seu império interno, quando você levanta dentro da sua mente uma fortaleza feita de convicção, disciplina, clareza e fé inquebrantável. Disciplina. Essa é a ponte entre o que você sente e o que você se torna. Sem ela, você será refém das suas emoções mais básicas. Com ela, você se torna escultor do seu caráter. Você quer agir como se nada te incomodasse?
Comece fazendo todos os dias o que precisa ser feito, mesmo quando você não sente vontade. Porque cada ato de disciplina é um tijolo a mais na fundação da sua paz interior. E cada vez que você cede à emoção do momento, você quebra essa fundação. E não, isso não significa viver insensível. Significa viver com hierarquia emocional. Sentir tudo, mas não ser escravo de nada. Você acha que líderes como Churchill, Mandela, Roosevelt não tinham medo? Eles tinham, mas não era o medo que os guiava. Era a missão, era a visão, era a urgência de algo maior do que eles mesmos. Por isso continuaram quando a maioria teria parado. Por isso transformaram o mundo enquanto tantos ainda estavam tentando lidar com suas próprias inseguranças. E você vai continuar permitindo que uma palavra errada te paralise? Vai continuar se afundando em autocomiseração toda vez que algo não sai como você esperava? Ou vai decidir, hoje, que sua missão vale mais do que o seu orgulho ferido? O orgulho é o atalho do fraco. Ele explode, se justifica, grita, esperneia, tudo para não lidar com o fato de que está sendo testado. Mas o disciplinado, o mestre, o inabalável, ele silencia, ele escuta, ele entende o jogo e joga com inteligência. Porque agir como se nada te incomodasse não é uma reação automática. É uma resposta consciente, é uma escolha entre ser conduzido pelas emoções ou guiado por propósito. E sim, haverá dias em que tudo vai te provocar, em que cada palavra parece uma afronta, em que cada olhar parece um ataque. E nesses dias é aí que você mostra quem você é, porque é fácil manter a pose quando tudo está em paz. Difícil é manter a nobreza quando o mundo parece contra você. Mas é aí, exatamente aí, que você forja a sua grandeza. Cada vez que você não explode, você evolui. Cada vez que você respira fundo, você sobe. Cada vez que você se mantém centrado, você se torna mais raro. E os raros não precisam ser barulhentos, eles apenas são. Eles andam e o chão parece se abrir. Eles falam e todos escutam. Eles lideram sem gritar. Eles inspiram sem implorar. Porque seu poder está no que não se abala, no que não se vende, no que não muda com o vento. E aqui vai algo que você precisa carregar para o resto da vida. A sua presença é mais impactante quando você não se dobra ao barulho. O seu silêncio, quando carregado de força interior, tem mais impacto do que 1000 argumentos vazios. Essa é a arte de Carnegie reinterpretada para os tempos modernos. Você não precisa vencer ninguém em debates. Você precisa vencer a si mesmo nas suas guerras internas. Você precisa ser tão claro, tão firme, tão convicto, que as palavras dos outros passem por você como vento entre colunas de pedra. Você não está aqui para reagir a tudo. Você está aqui para criar algo maior. Você está aqui para deixar um legado, não para vencer pequenas discussões. Você está aqui para crescer até o ponto em que a única coisa que realmente importa é cumprir a missão para a qual você nasceu. E essa missão não pode ser interrompida por críticas, por rejeições, por frustrações ou por dores temporárias, porque a missão é eterna e tudo o mais passageiro. Por isso, não se trata apenas de parecer inabalável. Trata-se de se tornar inabalável. Não se trata de fingir calma. Trata-se de cultivar paz. Não se trata de mascarar raiva. Trata-se de transmutar fogo em luz. Essa é a sua responsabilidade. Esse é o seu chamado. Essa é a sua revolução pessoal. E se você chegou até aqui, é porque já está ouvindo esse chamado dentro de você. Então a pergunta é simples. Você está pronto para continuar? Você não precisa provar nada a ninguém. Você precisa provar tudo a si mesmo. Esse é o verdadeiro campo de batalha. O lugar onde você deixa de viver como um reflexo do mundo e começa a viver como uma extensão da sua visão. A maioria das pessoas anda pela vida reagindo.
ao trânsito, ao chefe, ao parceiro, ao olhar atravessado, ao comentário nas redes. Elas são marionetes puxadas por fios invisíveis, seus gatilhos emocionais. Mas há um ponto, um momento exato em que você rompe esses fios. Você corta o teatro, você para de dançar conforme a música dos outros, você entra no seu próprio ritmo, você deixa de ser controlado e começa a comandar. Não há nada mais poderoso do que um ser humano que vive alinhado com sua própria verdade. Nada o perturba, nada o arrasta, porque ele não está mais tentando impressionar ninguém. Ele está em missão. Missão, essa palavra tem peso, porque quando você está em missão, você não gasta energia com distrações emocionais. Você não tem tempo para drama, fofoca, competição pequena. Você está construindo algo tão grande que as provocações se tornam ruídos de fundo, e ruído não abala estruturas sólidas. Thomas Edison foi ridicularizado milhares de vezes antes de sua lâmpada acender, chamado de teimoso, maluco, fracassado. E ainda assim, ele continuava. Não porque era cego, mas porque via algo que os outros não viam. Essa é a essência da mente focada. Ela enxerga o invisível e trabalha até torná-lo inevitável. Edison agia como se nada o incomodasse, porque nada que não contribuísse com sua missão tinha permissão para residir em sua mente. Ele era seletivo com seus pensamentos, como um rei é seletivo com os que entram em seu castelo. Você precisa começar a tratar sua mente como território sagrado. Você precisa blindar sua paz, como se estivesse protegendo um império. Porque é exatamente isso que ela é, a base do seu império pessoal. Quem vive reagindo não constrói. Quem vive explodindo não lidera. Quem vive tentando provar valor nunca será dono de si. A verdadeira força é silenciosa. Ela está na forma como você permanece calmo diante do caos. Na maneira como você sorri quando tentam te desestabilizar. Na firmeza com que você escolhe não devolver veneno a quem só conhece destruição. A maturidade emocional não grita, ela observa, ela compreende, ela direciona. Essa maturidade é forjada em silêncio, nos momentos em que tudo dentro de você pede reação, mas você escolhe resposta. Você escolhe respirar. Você escolhe refletir. Você escolhe não se tornar aquilo que te feriu. Esse é o maior poder que alguém pode ter, o domínio sobre si. Porque o mundo tenta te moldar, as circunstâncias tentam te dobrar, as pessoas tentam te tirar do eixo. Mas quando você se conhece, quando você confia no que está construindo, quando você entende que cada distração é uma armadilha disfarçada, você simplesmente deixa passar. E ao deixar passar, você avança. Ao deixar passar, você se eleva. Ao deixar passar, você cresce enquanto os outros se desgastam. Você já viu como alguns líderes entram em uma sala e instantaneamente mudam a energia do lugar? Eles não precisam falar alto, não precisam ameaçar, não precisam se exaltar. Eles apenas estão ali, completamente presentes, completamente firmes. É como se o ar ao redor deles se organizasse. Isso não vem do ego, vem de presença, de autenticidade, de uma mente treinada para não se perder em bobagens. Você pode se tornar essa presença. Você pode treinar sua mente até que ela pare de reagir automaticamente. Pode treinar seu coração para não inflamar com cada pequena rejeição. Pode treinar seu espírito para continuar mesmo quando tudo diz que não. Mas isso exige intenção e exige repetição, todo santo dia, com as pequenas coisas. Não responda àquele comentário só para inflar seu orgulho. Não caia no jogo de quem só quer te ver fora do seu eixo. Não devolva agressão com agressão. Devolva silêncio. Devolva foco. Devolva uma atitude que diz: eu estou em outro nível de consciência. Você precisa começar a ver cada provocação como um convite para subir de nível. Porque cada vez que você não se rebaixa, você se eleva.
Cada vez que você mantém a compostura, você ganha poder invisível. Cada vez que você opta por sabedoria em vez de impulso, você fortalece o seu império interno. E isso não tem preço, porque o seu império interno é a única coisa que ninguém pode tirar de você. Podem tirar seu dinheiro, podem tentar manchar sua reputação, podem te criticar, te excluir, te ridicularizar, mas se você for senhor de si, você permanece inabalável. Você permanece inteiro. Abraham Lincoln enfrentou insultos que poucos suportariam. Chamado de macaco, analfabeto, tolo, e ainda assim, ele não retaliava com raiva. Ele usava a crítica como combustível. Ele usava o ódio como degrau. Ele entendeu cedo que seu valor não dependia do que diziam, mas do que ele entregava ao mundo. Você quer agir como se nada te incomodasse? Então entenda, não é porque você é frio, é porque você é quente demais para desperdiçar sua chama com o que não move a sua missão. Você tem um fogo sagrado dentro de si, um chamado que o mundo precisa, e cada vez que você para responder ao barulho, você se afasta da sua melodia. Você está aqui para liderar, você está aqui para construir, você está aqui para ser exemplo, não de perfeição, mas de autocontrole, de foco, de força interior. Pessoas assim são raras, mas quando surgem, elas mudam tudo. Elas criam empresas que mudam gerações, elas criam movimentos que mudam mentalidades, elas criam famílias que curam traumas antigos, elas criam futuros que antes pareciam impossíveis. Você tem esse poder, mas só quando decide parar de ser marionete e começar a ser maestro. E isso começa com escolhas simples. A escolha de não responder, a escolha de não absorver, a escolha de continuar mesmo com medo, a escolha de permanecer quando tudo dentro de você quer explodir. Escolhas, pequenas, invisíveis, internas, mas absolutamente decisivas. No final, não é o mundo que molda quem você é você quem molda a forma como responde ao mundo. E o mundo vai te testar, vai te pressionar, vai te cutucar para ver se você quebra. Mas cada vez que você não quebra, você envia uma mensagem silenciosa. Eu não vim para sobreviver, eu vim para vencer. Essa é a energia dos grandes. A energia de quem vive como se já soubesse que vai vencer. De quem anda com postura antes mesmo da vitória. De quem constrói em silêncio enquanto os outros falam alto. A vitória não começa quando você vence. Ela começa quando você para de se importar com o que não importa. Quando você age como se nada te incomodasse, não por arrogância, mas por sabedoria. E essa sabedoria, essa paz que não depende de nada externo, é a arma mais letal que você pode carregar. Porque nada, absolutamente nada, pode deter um homem ou uma mulher que domina a si mesmo. Você já percebeu? O mundo respeita quem não implora respeito, quem não precisa gritar para ser ouvido, quem não reage ao caos com mais caos, mas sim com presença. Presença. Essa é a palavra que separa quem vive reagindo de quem vive liderando. Presença é quando você entra em uma sala e a energia muda. Não porque você quer chamar atenção, mas porque você está inteiro. Enquanto o mundo corre, você caminha. Enquanto o mundo se agita, você observa. Enquanto todos brigam por um trono, você constrói o seu com tijolos de paciência, visão e propósito. Essa é a mentalidade de quem entendeu que grandeza não se grita, se constrói em silêncio, com foco, com disciplina, com consistência. E é por isso que você aprende a agir como se nada te incomodasse, porque você entendeu que cada vez que reage, você entrega poder. Cada vez que responde à provocação, você interrompe seu avanço. Cada vez que desce ao nível da mediocridade, você se afasta da sua missão. Walt Disney foi chamado de sem imaginação por seus primeiros chefes. E o que ele fez? Ficou em silêncio. Voltou ao trabalho. Criou o império mais criativo da Terra. Enquanto o mundo o desdenhava, ele plantava futuro.
Essa é a postura, a do semeador silencioso, a do guerreiro calmo, a da águia que não desce para brigar com corvos. Ela voa mais alto. Você não foi feito para responder a tudo. Você foi feito para responder ao que importa. Você não está aqui para convencer ninguém de nada. Você está aqui para ser tão consistente, tão disciplinado, tão profundamente fiel à sua visão, que o mundo não tem opção a não ser respeitar a sua presença. E o respeito que vem de fora nunca pode ser maior do que o que vem de dentro, porque algo grande está vindo. E só quem está preparado emocionalmente vai conseguir sustentar. Não adianta construir castelos com areia emocional. Eles vão ruir com o primeiro vendaval. Você precisa construir fundações sólidas de identidade, clareza, resiliência, silêncio e propósito. E cada vez que você age como se nada o incomodasse, você lança uma pedra nesse alicerce. Cada vez que você escolhe não reagir, você diz ao universo: estou pronto. Pronto para liderar, pronto para vencer, pronto para suportar o peso da grandeza. Não se engane, a grandeza tem peso. Ela cobra, ela exige, ela te põe à prova quando ninguém está vendo. Mas é justamente aí, nesse silêncio, nessa solidão, nesse esforço invisível, que você se torna inabalável. E quando o mundo finalmente perceber, você já será grande demais para ser ignorado. Já terá construído algo tão profundo, tão verdadeiro, tão poderoso, que ninguém poderá fingir que você não existe. Mas isso começa hoje, agora, com uma escolha. A escolha de não reagir, de não explicar, de não mendigar, de não implorar, de não lutar batalhas pequenas enquanto o seu império espera. Você não tem mais tempo a perder, não com distrações, não com brigas de ego, não com sabotagens emocionais. Você veio para vencer, mas primeiro precisa vencer a si mesmo. Você precisa se tornar o tipo de pessoa que não apenas resiste, mas que transforma o ambiente ao redor, pelo exemplo, pelo autocontrole, pelo foco inabalável. Seja essa pessoa, seja essa rocha, seja esse farol. E quando perguntarem como você lida com tanta pressão, tanta crítica, tanta negatividade, sorria e diga apenas: eu aprendi a agir como se nada me incomodasse, porque minha missão é maior que o meu ego, porque meu destino é mais forte que meu orgulho, porque minha visão é mais real do que o barulho ao redor. Então, continue em silêncio, com postura, com fé, com propósito. Porque nada, absolutamente nada, pode parar alguém que decidiu não ser mais escravo das próprias reações. Alguém que se tornou senhor de si. Alguém que entendeu que autodomínio é liberdade. Você não precisa que entendam. Você precisa que seja real.